Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, hoje estamos tirando dúvida de muitas pessoas que têm estudado o Apocalipse, porque existe uma tese: estudar o Apocalipse traz medo. Errado. Mas quando estuda o Apocalipse corretamente, ele traz incentivo e segurança para o cristão. Louvado seja Deus. Eu convido a todos comigo para nós abrirmos a palavra de Deus, Apocalipse 20, e o versículo é o 4. Glória a Deus. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, eu te agradeço pela oportunidade que tens concedido aos filhos e filhas nesta noite. Vem falar conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir sua voz. Amém. Meus queridos irmãos, hoje será comentado acerca do milênio. Esse estudo faz parte do livro O Evangelho Eterno, os Arrebatados para Deus, autoria das tribos dos filhos de Israel, grupo assentado na região de Ribeirão Preto, São Paulo. Queridos irmãos, hoje estamos alegres pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Esse versículo aqui, do qual lemos, está falando sobre todos os povos da terra, os gentios e os judeus. Porque a palavra diz no livro de Lucas, capítulo 21, muitos serão mortos, entregues por pais, parentes e amigos. E esses não terão mortes agradáveis, não. Ela já não é agradável, né? Mas serão complicadas. Lá na tribulação também os judeus terão também mortes assim também. Então, de ambas formas falam entre judeus e falam entre gentios. Fala da nova aliança e fala do tempo do juízo de Deus, da tribulação. Por diversas crenças, o milênio é considerado desolação. Tá? Você acredita que alguém pode pregar que o milênio seja um período que a terra foi esquecida? Desolação, sofrimento, uma terra deserta, que não haverá nada, não haverá pessoas, não haverá nada. Muitas pessoas pregam isso. Mas aqui, no decorrer desse estudo, nós vamos aprender o que é o milênio, quem vai para ele e quem estará nele. A palavra de Deus diz bem diferente daquilo que muitos acreditam. Mesmo que provamos o contrário para eles, possuindo mente cauterizada, nunca se converte. Então, amados irmãos, esses não convertem mesmo. Por quê? As mentes já foram cauterizadas. As pessoas dizem que vai ser arrebatado, mas não acreditam no arrebatamento. É bem complicado isso. Existem pessoas que ainda têm esse tipo de entendimento. Algumas pessoas até falam para nós, como eu vi acerca disso, que os discípulos nunca pregaram que vai sair um povo da terra. Eu acho que uma pessoa que está nessa situação é porque não acredita na Escritura Sagrada. Ela testifica disso. Agora, como vai entender o que é arrebatamento? Fica difícil.
É claro que Satanás, ele fez um plano. Ele fundou a igreja com o propósito de haver um arrebatamento baseado naquilo que ele ensina, naquilo que ele prega. E esse tipo de arrebatamento nunca levaria a Deus. E Deus não pode assumir um tipo de arrebatamento que ele não colocou. Porque até 2018 não havia chance de arrebatamento. Daí então o Senhor levantou as tribos dos filhos de Israel e ressurgiu o arrebatamento. O diabo segurou isso até os últimos dias. Porque vocês sabem que não havendo arrebatamento, não haverá 7 anos de tribulação, não haverá ninguém para jogar Satanás no fogo, porque a palavra não cumpriu, não haverá milênio de Cristo, não haverá julgamento final. Os demônios também não irão para o fogo. E essa verdade estava oculta, com milhares de igrejas pregando um tipo de arrebatamento que não tem respaldo dentro da Escritura Sagrada. Mas nós estamos aqui, não é dizendo que não vamos sair, tá? Se nós vamos voltar, é porque um dia saímos daqui. Se Apocalipse capítulo 14, versículo 1 diz que vamos voltar com Cristo, é porque um dia saímos daqui. Glórias a Deus. Infelizmente, o homem na terra tornou-se limitado daquele pouco conhecimento, tá? O homem está tão limitado que ele não tem mais Bíblia. Ele trocou as Bíblias pelas bexigas, pelas arvinhas de Natal, pelos pisca-pisca de Natal. Ele não tem mais conhecimento, não tem mais o que pregar. Trocou tudo agora pelos bexigões. A situação agora está complicadíssima para a igreja. Não tem mais proposta, não tem mais palavra. Tem que trazer alguém de vez em quando aí para ver se tem alguma coisinha nova. Mas todo mundo já decorou aquilo que vai pregar. Ninguém está querendo nem pregar mais, nem pagando. Porque o povo já fala, já sei o que você vai pregar. Porque não tem uma palavra espiritual acerca disso. Depois que aprende errado, todos se fecham para Deus. E piora vindo triste e amargura. Então, amados irmãos, aprendeu errado, você já sabe. A amargura é certa. Por quê? Vai ter uma decepção lá na frente. Porque se você prega a palavra de Deus no conforme, ela vai se basear com você. Do Antigo até o Novo Testamento. Você vai ter a palavra do seu lado. Mas se você pregar errado, você vai tropeçar nela, você vai brigar com ela. Ah, mas eu não brigo com a Bíblia não, porque você não interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia briga com a Bíblia se estiver pregando errado. Ah, mas eu tenho a minha visão. Bom, então não está falando comigo, porque eu sou cego. Eu não ando pelos meus olhos, eu ando pelos olhos de Deus. E o Espírito Santo me ilumina. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O trapaceiro Satanás sabe o quanto a criatura de Deus é frágil. Não adianta, ele sabe a fragilidade do homem. Aproveitando essa fragilidade, joga o conhecimento do mundo naquele coração. E o resultado é perecer eternamente. Ele vai pegar esse conhecimento do mundo e jogar no coração da pessoa. E aí ele já sabe que a colheita será grande. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado é, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição. Porque o que foi que Daniel disse? Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui ele está falando com os mortos que morreram com Cristo. Os que vão levantar agora, junto no arrebatamento, quando o seu povo for levado, serão os que dormiram com Cristo. Os apóstolos, os irmãos do passado, os irmãos da glória da primeira casa, esses todos que dormiram com Cristo vão levantar na primeira ressurreição agora. Porque a segunda ressurreição dos mortos será em juízo. A morte dará os seus mortos. Aí
será para a perdição. E bem-aventurado aqueles que morreram com Cristo agora, né? Esses levantarão quando o sumo sacerdote Jesus levar. Lembrando, meus irmãos que estão nos acompanhando pelas plataformas aí, nós não pregamos o sacerdócio de Cristo por costume, tá? Nós não pregamos por fazer diferença, tá? Nós não pregamos para sermos diferentes, não. É porque Ele é o sumo sacerdote, digno de falarmos isso, tá? Nós seguimos a palavra. Por que que Ele disse o sumo sacerdote? Porque Ele quer separar do outro Jesus Cristo. Ele quer que a adoração seja separada. Se você adora o Jesus Cristo, que não é o sumo sacerdote Jesus, você sabe quem você está adorando. Ou se você não sabe, você vai saber hoje quem você está adorando. Então, essa é a realidade, tá? Louvado seja o nome do Senhor, sumo sacerdote eterno. O diabo faz as pessoas acreditarem em coisas erradas. O inacreditável disso é como fala para os outros e todos acreditam nele. Você sabe que, como o Senhor mesmo disse, né? Que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabe que quando a gente ensina aqui a palavra, as pessoas têm dificuldade de aprender. Eu conheço pessoas que dizem ser pregadoras da palavra de Deus, porque a gente conversa com muita gente. A gente já explicou, depois volta remoendo de novo, tudo de novo. E aquilo fica meio cansativo. Porque quando você fala a primeira vez com a pessoa, a gente tem prazer. Mas quando a pessoa começa a repetir coisas que você já falou, já explicou, fica mais complicado. Isso eu chamo de dificuldade para ouvir a verdade. Porque quando a pessoa tem dificuldade para ouvir a verdade, infelizmente, complica. Ou essa pessoa não é para ser revelado, ou essa pessoa quer tirar a paz que você tem, né? Glórias a Deus. E insisto em dizer que há alienação diabólica por obrigar as pessoas a acreditarem cegamente. Entenda, isso é mais que doutrinação social, tá? Eu volto a dizer e sempre falo, a igreja faz um bom trabalho, tá? Ela tem a sua doutrinação social e um grande trabalho. Ela faz um trabalho bonito no país, né? Pensa num povo bom, é o povo da igreja, né? É um povo que ele quer alegria para todo mundo, né? Só faz pena não pregar o reino do céu, tá? Mas ela quer as coisas boas, e para o governo a igreja é um presente para aquele país, tá? E nós vamos um pouco mais além. Se você quer entrar na cidade santa, passar por uma daquelas portas, seja mais do que igreja, seja as tribos dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, foram enganariam até os escolhidos. O diabo, ele vem fazendo prodígios de porte que ele quer enganar os escolhidos. É verdade que ele não vai conseguir, mas quando a pessoa acredita na mentira de uma forma cegamente, ele está praticamente sendo ludibriado por Satanás. A palavra diz que o milênio de Cristo virá. Aquela desolação que os alienados dizem ter, não haverá. Você sabe o que significa a palavra alienados? Atrelados, presos, em outras palavras mais fortes, acorrentados. Esse é o equívoco, ou engano, né? De desinformados. Não adianta a pessoa inventar falar coisas grandes, bonitas, ter profundezas. Como um dia eu conversava com alguém, explicando sobre a cidade santa, as portas que lá contém no muro. Aí ele veio falando aquelas profundezas, meu Márcio, mas tão profundeza mesmo, que ele falou até quantos palmos tinha a cidade santa. Eu falei, boa palavra que você falou.
e mostra para mim o fruto para a revelação de almas, para almas serem redimidas. Ele falou: nenhum. Então, coisa que não dá fruto, não canse os lábios em pronunciar. Coisas que não dá fruto, não procure esforçar com os lábios, não vai adiantar. Não adianta ficar correndo lá em Abraão, jogar lá Daniel, José, fazer A e fazer B, falar isso, falar aquilo. Senão não vai me gerar salvação. Você não vai me gerar um fruto de arrependimento, onde as pessoas chegam a Deus. Isso não vai acontecer. O bom é manter o silêncio. Se não edifica, mantém-se, né? Os 1000 anos preparados por Cristo é verdade. Não é como os imprudentes dizem. Glória a Deus. Quando a tribulação acabar, o Senhor virá com os santos arrebatados. Os 144.000 com grupos e Jesus, o sumo sacerdote, pisarão no monte Sião. Aí alguém pode, com grande entendimento, querer nos prender. Pastor, esses 144.000 foram arrebatados? Eu só tenho uma palavra para responder. Eles eram anjos e moravam no céu? Não. Então foram arrebatados. Se eles não moravam lá, foram arrebatados um dia. Então se um povo vai... eu não acredito no arrebatamento. Eu não acredito. Não acredita? Então pronto. Como é que esses 144.000, eles moravam lá no céu? Eles eram anjos que já moravam no céu? Que vai vir com o Senhor? Não. Então foram arrebatados. E 144.000 grupos é um arrebatamento de massa. Então foram arrebatados. Tá? Então, engula o homem ou não engula, ele vai ter que saber. Para nós agora, vai haver um arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Em seguida, Cristo lançará o anticristo. O anticristo é o mesmo Jesus Cristo de Ismael, viu, irmãos? Tá? É o Jesus Cristo que alguém fala e nega o sacerdócio dele. Então, Jesus Cristo de Ismael é o mesmo, tá? E o falso profeta no lago de fogo. Depois a terra será purificada. Os judeus que não receberam o sinal da besta, nós já lemos lá o primeiro versículo, né? E seguiram vivos, serão transformados. Os que autenticaram o sacerdócio de Cristo e morreram negando a marca, reviverão para sempre. Eles estarão na sepultura, ali vai haver arrebatamento. Ali vão reviver. Eles vão reviver como Cristo reviveu. Eles vão ficar ali no milênio já. Eles não precisam ir à cidade santa, como já os arrebatados foram há 7 anos atrás, né? Eu digo 7 anos quando tiver naquele tempo, porque ainda não aconteceu o arrebatamento. Porque às vezes as pessoas falam: pastor, eu acredito que aconteceu o arrebatamento. Não aconteceu. Mas naquela época já aconteceu o arrebatamento há 7 anos. Então precisou ir para lá. Agora vai acontecer o arrebatamento, vai ficar todo mundo aqui num período de tribulação? Não existe, né? Mas, pastor, você comprova que os 144.000 vai voltar com Cristo para decretar o milênio? Apocalipse 14, primeiro. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o do seu pai. Então você vê aqui que aparece: eu olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Pastor, mas ele estava junto com o Cordeiro. Não, tudo bem. Você acha que eles estavam aqui, junto com Cristo? Mas são remanescentes de Israel. Como? A Bíblia fala que eles estavam no monte Sião, com os 144.000. Eles vieram com Cristo, porque foram arrebatados. Os grupos, né? Ao começar o milênio, o Senhor prenderá Satanás por 1000 anos. É óbvio, né? Agora veja bem, se uma terra vai ser desolada, com Satanás preso. A terra é habitada com Satanás aí deitando e rolando, fazendo o que ele quer. E quando ele estiver preso, a terra vai ser desolada? É o momento de aproveitar. Então aí o povo estará no milênio, né? Glórias a Deus. Daqui a pouco vamos chegar lá.
O período milenar será para os habitantes da terra, os pós-arrebatados, ou aqueles que perseverarem e ficarem firmes, os judeus ficarem firmes até o finalzinho, não pegaram o sinal da besta, ou morreram não pegando o sinal da besta, que serão transformados. Esses então estarão herdando o milênio. A verdadeira paz virá daquele governante, o sumo sacerdote Jesus, e todos a sentirão. Não haverá horrores e desolações, como diversas religiões afirmam. Então vocês perceberam? As pessoas falam: olha, pastor, eu recebi o vídeo que o senhor mandou para mim, eu achei tão bonitinho. Ou as pessoas não sabem o que significa a palavra bonitinho. Bonitinho significa feio, enfeitado. Bonitinho, mas não sabe a espada que está cortando. É bonitinho, mas não sabe o que está ali aguardando. As pessoas ouvem: é verdade, muito bonito, e não sabe. Ou Satanás está prendendo, sequestrou a mente das pessoas para não entender a gravidade do que tudo está acontecendo, né? Amém, irmãos? Glórias a Deus. O eterno Senhor regerá todos da cidade terrena. Jerusalém terrena, tá? Durante 1000 anos, Jesus vai reinar, vai reger todo mundo da cidade terrena. Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então preste bem atenção, queridos irmãos. Os que restarem, essa palavra aqui está falando com o judaísmo, com o próprio judeu, porque Zacarias era judeu, porque está falando daqueles que ainda estiverem na terra, mas os que vierem com o Senhor já estão reservados para isso. Os irmãos arrebatados serão os sacerdotes de Deus. Esses são aqueles que comporão as tribos dos filhos de Israel, e o número será como a areia do mar, e povoarão a terra. Então vocês já têm noção como funciona, né? A realidade é esta. Os anos passarão, e o nosso sumo sacerdote Jesus regerá todos de Jerusalém. Haverá ali um só rebanho e um só pastor. Todos desfrutarão uma paz única. Lá não haverá dor, sofrimento ou desavenças. Agora veja bem, o milênio de Cristo é uma miséria na terra. Percebeu que isto é uma blasfêmia contra Jesus, o sumo sacerdote eterno? Eu dizer que o milênio dele reservado, não. Tudo bem, todo mundo prega que Satanás vai reinar 7 anos, vai ou não vai? Nós pregamos, sim ou não? Então na verdade Satanás tem mais vez que Jesus, né? Satanás vai reinar, vai ser o rei por 7 anos, e Jesus não pode, a terra vai ficar desolada, tá? Alguma seita que prega isso, você blasfema contra Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Você está dando honra ao Jesus Cristo de Ismael, que é nascido da mulher escrava. Acredite, nós anunciamos a verdadeira palavra e ela é tratada como bonitinha, mas a hora que a lança estiver entrando no peito, quem vai poder desviar ela? As religiões serão centro do sinal da besta que está prestes a vir. Servos, adeptos, escravos, livres, mentes sequestradas, preparem para o pior que está chegando. Eu não estou falando por dogma próprio, mas algo que eu posso provar dentro da Escritura Sagrada, que todos conhecem como um livro internacional. Eu não tenho parênteses próprios, não.
Estou de acordo com todos que estão de acordo com a Escritura. Estou contra todos que estão contra a Escritura Sagrada. Eu não estou aqui olhando para A ou B e dizer que é melhor. Não estou aqui para A e B dizer que sou melhor do que A e que B. Não. Todos somos iguais perante Deus. Mas a situação é muito grave. As coisas não tão simples como assim. O próprio Senhor arrebatará seu povo com cetro de justiça. Os demônios serão presos por 1000 anos. Naquele tempo, a humanidade redimida desfrutará paz e harmonia. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. É isso, irmãos. Os ímpios naquele tempo já terão se tornado cinzas, e os justos os pisarão pela terra. A lembrança da iniquidade perecerá, porque Deus apagará o sofrimento passado, e jamais os homens lembrarão das suas iniquidades. Vai ter esse período. O milênio, os ímpios se tornarão cinzas no milênio. Malaquias capítulo 4, versículo 3. E pisarei os ímpios, porque não se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, e diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que estou preparando, né? Louvado seja Deus. É isso. Vão se fazer cinzas. Infelizmente. Então nós precisamos estar preparados para aquele dia. Em bonança, 1000 anos passarão rápido. Você sabe que quando as coisas é boa, passa rápido, né? Louvado seja Deus. Assim que acabados, Satanás será solto. Viu? Na hora que acabar o 1000 anos, Satanás será solto. E quererá entrar no arraial dos santos para exterminá-los. Opa, peraí. A terra vai estar isolada, não vai ter ninguém. Não sei para onde foi esse povo. É só perguntar. Se alguém falar que a terra está desolada, porque mesmo vendo esses vídeos aí, vendo o ensinamento verdadeiro, alguém com a cabeça que já está deformada, já arrancada as porcas e parafusos, vai querer te falar que será uma desolação no milênio. Pergunte para ele para onde foi o povão da terra. O céu, o paraíso, para onde foi? É óbvio que sua ira acenderá por ser recentemente solto da horrenda prisão milenar. Mas antes dele atacar o povo de Deus, descerá fogo do céu e os arrastará ao lago de fogo. Bastante complicado, né? Ele vai atacar o povo de Deus, os seus arraiais. Acima de Jerusalém terrena será anexado o juízo final. Dali todos os povos serão julgados. Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Glórias a Deus. Vocês ouviram? Acabando-se o 1000 anos, ele será solto da sua prisão. Apocalipse 29. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. É isso que vocês acabaram de ouvir. Estamos falando algo que pode ser provado. Amém? Glórias a Deus. Os demônios, inclusive Satanás, não estarão no juízo final para reivindicarem as almas presas no abismo. Opa, peraí. Eles não vão estar lá para acusar? Não precisa, o juízo de Deus é justo. O acusador é aqui. Ele manda você errar. Depois que você errar e Deus desagradar com você,
Aí ele fala: você está assim porque você errou contra Deus. Mas ele mesmo falou para você errar. Esse é o acusador. Quantas pessoas tentaram desvirtuar o evangelho eterno? Esses vão pagar caro diante de Deus, como se fosse fácil trazer o evangelho eterno. E digo mais, viu? É como estávamos falando, né? Sempre a gente fala, né? Ninguém tem mais nada. Se não entrar pelo evangelho eterno, vai ficar sem nada. Vai chegar um momento que vai abrir a boca e ela vai ficar aberta, gaguejando. Porque o povo já está acostumado de ouvir sobre bexiguinha e sobre as luzinhas de Natal. Todo mundo está acordando. O povo da revelação de Deus está acordando. Até quando o povo vai ser enganado? Vai chegar um momento que o povo não vai ser mais enganado. Pastor, mas tem amor, pastor. Pastor não tem amor, pastor está falando meio grosso. Você quer saber qual é o amor? Fica 3 meses sem levar nada lá. Aí você vai ver o amor. Depois de 3 meses você pede uma oração na sua casa. Pede uma oração na sua casa depois de 3 meses, sem levar nada lá. Ele não vai na sua casa. Ele pode morar vizinho seu, que ele não vai lá. Mas e o amor? Voou. Chega um ponto que o povo vai ficar cansado de ser enganado. Para os nossos amigos ilustres, respeitosamente digo, com pesar, o tempo da estimada, da esperanciosa igreja já foi. Nós também éramos igreja. Quando isso passou, pulamos para o lado de cá das tribos dos filhos de Israel. Hoje fazemos parte dos grupos dos 144 mil que tem promessa do arrebatamento do Senhor. Glória a Deus. Caso, às vezes faz 5 anos só, né? Porque 5 anos é muito pouquinho. Às vezes tiver alguém no nosso meio que ainda está de vez em quando blefando na igreja, no meio das tribos de Israel, sai daí. Assim como muitos vão passar vergonha, você também vai passar. Vem para cá. Larga a mão de estudo de igreja, porque você vai perecer, vai passar vergonha. Eles já terão perecido para sempre, os demônios, né? O abismo dará conta dos mortos, o inferno também entregará a sua presa. Pastor, mas o inferno vai dar conta dos mortos? O que é o inferno? Sepultura. Mas o inferno não é lugar que moram os bichinhos, aquelas coisinhas? Não. Aquilo lá foi um nome dado por Constantino para separar do nome chamado segundo céu. Porque o trono de Satanás chama segundo céu. Ah, pastor, eu não aceito não, para ter o nome, mesmo nome que é o trono de Deus. Ó, meu amigo, ele era anjo. Ele não pode receber um nome tormento. Ele era anjo. Ele tem que receber um nome lindo. Céu. Ah, mas lá é feio, lá não é assim não. Bom, feio ou bonito é o segundo céu, o trono de Satanás. E todos serão julgados pelo escrito nos livros. Vamos colocar um exemplo aqui. Muitos irmãos na igreja morreram sem conhecer o evangelho eterno. Até 2018. Eles vão entrar pelas obras sociais. Se eles fizeram aquilo para Cristo, eles vão para o juízo. Não tem acordo. A única forma de não ir para o juízo é ele ter tido um encontro com o sumo sacerdote Jesus, mesmo sem conhecer ele, porque escolhido tem, escolhido terá ou teve, ele vai ser arrebatado, esse não vai para o juízo. Mas quem não teve um encontro com o sumo sacerdote Jesus e ficou adorando o outro Jesus, mas seguindo a Bíblia de uma forma social, esses vão ter suas obras sociais em balança e vão ser julgados por elas. E por gentileza, se tiver alguém que tenha pergunta, escreve nos comentários, tá? E se você ficar muito curioso, inscreve no canal, assina aí o sininho, dá aquele joia. Se viu que é mentira, dá um dislike. Você pensa que eu vou querer que você aceite a minha mentira bonitinho? Não. Agora, se é verdade, você dá like. Se não é verdade, você dá dislike. Mas antes de você dar o dislike, entre em contato conosco, para que você saiba por que você está dando dislike.
Porque nós provamos aqui dentro da Escritura Sagrada. Eu não estou perguntando se você é bacharel, se você é um PhD, ou se você é um doutor. Para mim, pouco importa. O que é espiritual, discerne bem espiritualmente. A pessoa escrava do evangelho comum será julgada pelas obras sociais. Ninguém poderá reclamar injustiça da parte de Deus, né? A sentença virá para todos. Ninguém vai poder falar, Deus foi injusto comigo. Não vai ter como falar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então vocês veem, quem é que é julgado? O que recusou o evangelho eterno? Não. Esses já saíram julgados. Não é que você recusa, você já sai julgado. É quem teve uma Bíblia do seu lado, pregando errado, que passará por juízo. O vovô lá no passado, que não teve condição de ouvir a palavra, é pelas obras sociais que vai ser julgado. Se elas foram boas, ok. Se não, infelizmente. Agora, tudo que não é considerado pelo Evangelho Eterno, que está sendo anunciado no mundo inteiro. O Evangelho Eterno não é simplesmente um dogma que as tribos de Israel adquiriram. Está na palavra. Não é uma visão nossa. Está na palavra. Agora não me culpam, pelo amor de Deus, que eu consegui ver isso. Que nós conseguimos enxergar isso. Entendam, se alguém está cego, o mundo não é obrigado a ficar cego junto com ele. Não, de maneira alguma. O Senhor falou o quê? Aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Quem é que está no sepulcro? Quer sepulcro maior do que um aprendizado errado? Ouvir a voz de Deus é isso. É ouvir e obedecer. Amém? Todos que passaram pela terra estarão diante do trono branco. Somente aqueles que ouviram o evangelho eterno e rejeitaram, esses não estarão lá, pois deixaram a terra reprovados. Então, irmãos, uma palavra enquanto está vivo, decisão errada. Como disse para uma pessoa, cuidado, dar conta de pessoas não é fácil. Não tome decisão errada. Eu fiquei 31 anos pregando errado, mas jurando que eu estava certo. Se muitas pessoas não sabem que é visão, porque visão cada um fala, cada um pensa de um jeito. Eu tive visão de todos os lados. Eu não precisava ter a visão do Evangelho Eterno, porque eu conheço a visão de todos os lados. Eu só precisava deixar a visão e começar a arrumar um bastãozinho e andar. E alguém puxar o bastãozinho, o Espírito Santo falar, vem cá meu filho, faz isso meu filho, e deve fazer assim e assim. E nós estamos vivendo dessa forma. Eu sei que a palavra verdadeira, ela é complicada para a pessoa entender. Porque tem um monte de demônio fazendo tudo que não deve para a pessoa não acreditar. E quando estiver quase acreditando, já tem um cachorro já decretado para latir, né? Quando está quase acreditando, tem alguém jogando uma pedra na porta da casa. Volta tudo a estaca zero. Por quê? Porque os demônios querem você no Evangelho, mas não quer você no Evangelho Eterno. Eles querem você servindo Jesus Cristo, mas não quer você recebendo o sacerdócio de Cristo, que é a circuncisão. Eu falava com um certo irmão, explica para mim, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. O sábado também é a circuncisão, é o sacerdócio de Cristo. Olha, não esqueça, a circuncisão e o sábado são sinais perpétuos. Não é Cristo que ia tirar o sábado. Não é Cristo que vai tirar a circuncisão. Não. Ele é Senhor do sábado. Então a circuncisão não é Ele. A circuncisão é o que Ele possuiu na cruz, o sacerdócio eterno. Tem que ter a circuncisão para ser salvos. Se Ele é o Senhor do sábado, Ele é o quê?
Ele é o Senhor do sacerdócio dele, porque ele adquiriu na cruz. Então ele não é o sábado. O sábado é perpétuo, tanto que está no mandamento. E Cristo recebeu o sábado na cruz. E eu não tenho um sacerdócio de Cristo, pastor. Eu nem conheço o que é sacerdócio de Cristo. Eu vejo falar. Então, meu amigo, pastor, missionário, pregador, estilista, não vou falar mais, porque não me cabe. Mas você precisa receber a circuncisão, o sacerdócio de Cristo, para você ser revelado pelo próprio Senhor. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É chegada a hora do juízo de Deus. Nós estamos vivendo o juízo de Deus. Chegando o Evangelho Eterno, capítulo 14, versículo 6, no versículo 7 fala que é chegada a hora do juízo de Deus. E o juízo de Deus é esse. Aceitou? Ok. Rejeitou? Infelizmente. Após o julgamento, a morte e o inferno serão jogados no lago fervente. Tempo depois, a terra se chocará com algo gigantesco que será reduzida a pó. Como já previsto na palavra, serão criados novo céu e nova terra, onde não haverá mar. Ali o tabernáculo de Deus estará com o homem para sempre. O que Pedro falou? Que a terra vai passar com grande estrondo. Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Obras o quê? Obras sociais. Agora haverá um só pastor e um só povo. Todos morarão na nova terra e servirão o Eterno para sempre. Ali não haverá mais dor, doença ou pecado, porque o acusador já foi atormentado. Lá eles gemerão sem que ninguém os ajude. Os humanos que serviam Satanás poderiam evitar isso, mas preferiram viver eternamente sem Deus, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, é decisão do homem. Difícil, no meu caso. Não falo com os outros, não, todo mundo está santo. Eu era pecador, sou pecador, mas eu era mais pecador ainda. Eu precisei receber o sacerdócio de Cristo. Eu era crente de Jesus Cristo. Eu tive que mudar de Jesus Cristo, receber o sumo sacerdote de Jesus Cristo. Eu precisei fazer isso. Eu prefiro ficar com o meu. Agora não reclama se for julgado para condenação, tá? Não reclame se o juízo final você está esperando aí ser arrebatado ou sair, eu não sei como você pode pensar. Se você pensa nisso, esqueça. O outro Jesus já está separando já o pessoal para ir para lá. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu, uma nova terra. Ou seja, o primeiro céu, a primeira terra passará, e o mar já não existe. A verdade vai ser criado um novo céu e nova terra, e o mar não existe. Então estamos falando aqui com base fundamental. Não estamos falando aqui com coisas que eu pensei, é uma visão minha, uma visão nossa. Não. É coisas provadas, né? Mas vamos lá, prosseguindo o que foi também falado. Marcos 9, 44. Onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, é isso aí. E as pessoas acham que são crentes, Deus é obrigado a salvá-las. Ô Satanás, de onde você vem? Eu estava lá passeando e rodeando a terra. Tem visto meu servo Jó, como ele é um bom crente?
Amém, irmãos? Vamos ler Jó, capítulo 2, versículo 3, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Eu aí? Jó, crente bom. Não é verdade, irmãos? Amém? Temente a Deus. Se Deus fala crente bom, crente, Satanás fala, eu sou crente. Então Jó é igual eu? Então tem que voltar para cá. Temente a Deus. Temente a Deus. Todo mundo é crente. Eu creio que eu vou chegar em minha casa hoje. Eu creio que amanhã vocês estarão aqui orando. Amém? Eu creio que amanhã todo mundo vai estar vivo e saudável. Amém? Eu creio. Eu sou crente nisso. Mas Deus está procurando, são tementes a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Magnífico Deus Todo-Poderoso. Agradecemos ao Senhor nosso Deus, Pai Santo de glória e maravilha. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu quero te louvar, Senhor, te adorar para sempre. Te engrandecer, meu Deus, acima de tudo, porque tu, Senhor, é o nosso Deus. Queremos ser mais tementes a ti, Senhor. Meu Deus, vem estender tuas mãos poderosas para confirmar a vitória, meu Deus e meu Pai poderoso. Santíssimo Senhor, tome em tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Amém. Antes que alguém peque, que eu já sei que o pecado já está na vista. Mas o Senhor disse para Tomé, seja crente, não incrédulo. Para que você peque por conta e risco, e não peque por causa minha, eu vou te explicar. Tomé, sejas temente a Deus e não incrédulo. Não, mas é crente. Claro, Constantino colocou para fundar a igreja. Não é o que a igreja fala hoje? Aprendeu com Constantino lá atrás. Então, mas eu quero pecar por conta e risco. Tá bom? Vamos dar a bênção final. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do glorioso Espírito Santo permaneça com todos. Vamos juntos? Amém.